Não se aveste, não. Voltamos. Esse é o programa Alternativa A. Vida inteligente original na sua tarde de sábado, há 25 anos levando arte, cultura e educação para você na sintonia da 102,1 FM, a Rádio Universitária de São Carlos. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber na bancada virtual Marla Moreira, ela que é professora, é mestre em educação e também a criadora de um clube de leitura muito especial, Danado de Bom, que promove a literatura nordestina em todo o país. Eu aproveito para convidar você para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é p.alternativa e você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo no meu canal no YouTube. É só você buscar lá Glauco Keller, Keller com K e 2 L's, e você vai encontrar essa entrevista em áudio e em vídeo. Você vai poder reconhecer a voz da Marla e ver quem é a Marla Moreira, ela que criou esse clube de leitura super bacana para prestigiar, para valorizar os escritores, a literatura de maneira geral do Nordeste. Ô Marla, a gente fechou o primeiro bloco com forró, com música nordestina. O que você gosta de ouvir? Você tem algum, digamos que, cantor, Tem. cantora, compositor, compositora que são Assim, né, favoritos? é engraçado, porque quando você passa pelos bancos da universidade, existe um certo discurso, assim, né, do que é culto, do que não é culto. Enfim, eu já entrei até em discussão, assim, no bom sentido, com colegas mais próximos, e eu falo assim, eu gosto de forró, e daí? Né? Eu gosto de ouvir muita coisa, mas assim, essa música que fala da terra, gosto do sertanejo, enfim, apesar de apreciar, né, outros tipos de música, mas não me sinto desse discurso, dentro desse discurso, eu não me sinto menor por isso. Pelo contrário, acho que existem diferenças, existem culturas diferentes. Todas as pessoas elas são capazes de nos ensinar alguma coisa, independente de ter passado ou não pelos bancos de uma universidade. A gente aprende com o gari, às vezes mais do que com o professor, né? Então, assim, geralmente eu ouço sertanejo, eu ouço o forró, que é um que mexe comigo e que eu gosto mesmo de ouvir, sabe, Cláudia? Em outros momentos, né, depende do momento, você vai ouvir outras coisas, mas se eu estiver no carro, então, eu vou ouvir essas coisas, eu vou ouvir isso. Ô Marla, e leitura, assim, você é uma pessoa que provavelmente lê bastante, né? Você tem Uhum. autores, autoras que normalmente fazem muita companhia, que estão sempre na cabeceira da sua cama, assim? Não, eu não tenho nenhum autor, assim, de cabeceira, né. Eu gosto muito de ler hoje lendo mais autores, né, de fato, nordestinos. Mas, assim, ao longo da minha história sempre foi muito diversificado, né, romances, eu gosto muito de história, inclusive comecei a fazer um curso de história e parei no meio da pandemia, enfim, porque era o meu curso inicial que eu gostaria de fazer. Então eu gosto, como se trata também do de cinema, eu gosto muito de coisas voltadas para a realidade, eu não sou muito da ficção. Então eu gosto muito de livros nesse sentido. Eh, Enfim, não tem nada, assim, específico que eu goste de ler, mas é mais mesmo, assim, romances, né, eu gosto muito de ler sobre desenvolvimento de pessoas, a gente passa um ano lendo livros nesse sentido, então gosto sempre de ficar lendo uma coisa com a outra, não leio também um livro só, porque, de certa forma, entre aspas, cansa, né, quando você quer terminar aquela leitura, então eu leio um pouquinho de um pouquinho de outro, e vou mesclando, assim, porque eu acho que essa questão do conhecimento, hoje a gente vê o conhecimento de forma muito compartimentalizada, né. A escola trabalha nessa perspectiva da disciplinarização, mas o conhecimento, ele tem um autor que fala que o conhecimento é rizoma, o conhecimento, né, ele é um todo. Então, quando você lê uma literatura, por exemplo, como a gente lê o João Cabral de Melo Neto, o quanto de outros conhecimentos, o quanto de conhecimentos de disciplinas, entre aspas, você encontra ali.
Então, acho que uma leitura, ela agrega a outra, então vale a pena você se abrir para isso. Mas também, assim, as pessoas perguntam, muitas pessoas falam, o que é que eu faço para gostar de ler? Acho que um dos grandes passos que você pode dar, o primeiro passo é ler o que você gosta, né? Se a pessoa já tem dificuldade para ler e vai ler o que os outros estão lendo, né? Só porque os outros estão lendo, e aí logo ele se sente fracassado, porque o outro conseguiu ler o best-seller do momento e ele não conseguiu, porque era algo que não lhe agradava. Então, leia o que você gosta. Gosta de futebol? Vai ler sobre futebol. E o gosto vai chegando, o hábito vai chegando. Acho que é assim. Ô Marli, você escreve? Você já pensou em publicar livros ficcionais ou não ficcionais? Glauco, não. Eu escrevi só um livro, na verdade, não foi publiquei um livro recentemente, que foi o resultado da minha dissertação de mestrado, que fala sobre formação de professores, né? E tenho o hábito de escrever, eu chamo de escritos mesmo, aquilo que vem na mente. Eu tenho até o caderninho aqui atrás que eu costumo escrever essas coisas assim. Mas estou com um projeto, que inclusive coloquei para você lá na nossa live, que é falar desse momento da pandemia, né? Que é esse momento em que muitas pessoas se abriram, né, para a literatura, para a arte, e o porquê disso. Acho que eu quero pensar um pouco sobre isso, junto com outras pessoas, e tem esse projeto aí, para colocar em prática, que falta, não sei se é tempo ou se é disciplina, ou as duas coisas, mas uma hora sai. Bom, você guarda esse caderninho com carinho aí, porque eu já estou curioso para saber quais são os seus pensamentos, quais são as suas ideias que estão anotadas aí. Esse é o programa Inclusive, alternativo. alguns eu trago lá no Instagram, eu fazia isso, eu escrevia e colocava lá, tá lá nos destaques, que são inscritos, alguma coisa assim. Coisas bem aleatórias mesmo, sobre o que a gente, né, coisas que saem, assim, do momento, de situações que a gente vive. Ah, que Mas tem coisa bacana. lá. Aliás, ô Marla, quem quiser te seguir no Instagram, como é que faz? É facinho, 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 facinho. Arroba Marla Moreira, tem um underline, porque não encontrei sem o underline, então, só isso. Arroba Marla Moreira, underline, para seguir no Instagram. Maravilha. Siga, porque tem muita coisa legal lá, muita dica especial para você conhecer literatura nordestina. Esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente Original na sua tarde de sábado, há 25 anos, levando arte, cultura, educação e muito conhecimento para você. Hoje eu estou recebendo aqui, na bancada virtual do programa, Marla Moreira. Ela é mestre em educação, é pedagoga, e ela criou um clube de leitura super especial, um clube de leitura chamado Danado de Bom, que valoriza, que apresenta, que difunde escritores e escritoras nordestinos. Eu queria te perguntar, Marla, para a gente já ir encaminhando, temos um tempinho ainda para fechar esse bloco. Sim. Aqui no estado de São Paulo, no Sudeste de maneira geral, né, existe, talvez por falha da escola ou por falha da sociedade, uma dificuldade muito grande da gente saber diferenças significativas culturais de um estado para outro no Nordeste, né? Você saber a diferença da Bahia para Paraíba, para o Ceará. Que tipo de diferença, por exemplo, você observa na linguagem, em algum aspecto cultural que você poderia nos ensinar para nós que estamos aqui no estado de São Paulo? Glauco, assim, inclusive, acho que tem uma semana que a gente conversou com uma professora aqui, né, que ela é doutora em linguística, ela veio falar justamente para a gente sobre essa diversidade, essas características da linguagem nordestina, até porque a gente está lendo o livro do Eury, que é um livro cheio de expressões nordestinas, neologismos. O Eury ele foi para dentro das bodegas do Nordeste pesquisar essa linguagem para trazer no seu livro, né? E foi interessante porque a professora Estela falava justamente sobre isso, como é que isso vai se constituindo, essas diferenças. Se você vier para a Bahia, o baiano lá do litoral, ele vai falar totalmente diferente do baiano do interior. E isso acontece nos diferentes estados. E a gente observa que isso, naquele momento, eu pensava, junto com a professora ali, como é que essas diferenças vão se constituindo ao longo do processo de formação, né, do povo brasileiro.
E eu pensei muito, bem aleatoriamente, assim, sobre a ideia do DNA. A gente não existe um DNA igual ao outro, somos todos seres únicos, né? E aí eu pensei nessa mistura do ponto de vista fisiológico, essa mistura fisiológica mesmo que gera esses seres tão diversos. E pensando em cultura, também você pode pensar isso. Pensar em linguagem também é pensar isso, porque a linguagem é a língua que vão ganhando sentidos a partir, né, da interação de um povo. Então, a gente percebe muito, apesar do sermos, né, fomos regionalizados a partir desses próprios discursos. Interessante que tem um livro que eu comecei a ler, que é A Invenção do Nordeste, não sei se você conhece, está inclusive em peça teatral agora, em que um historiador ele vai mostrar como é que essa região, que hoje se chama Nordeste, por que se chama Nordeste? A partir do estudo dos discursos, né? Então, eu entendo que é a partir disso. Eu tive recentemente em Minas, aí o pessoal falou lá de uma cidade, falando assim, aqui se fala parecido com a Bahia, com o povo da Bahia, porque já é uma região de Minas bem próxima à Bahia. Então, você vai encontrar diferenças das mais variadas formas aí, dentro dos estados nordestinos e dentro do próprio estado. A Bahia, né, um território imenso, você vai encontrar, quando você viaja, você vai encontrar muitas diferenças culturais, de linguagem, de culinária, enfim, acho que é isso que torna o Nordeste, o Brasil tão rico e também nos chama a atenção para a necessidade de valorizarmos essas diferenças, né? As diferenças precisam ser valorizadas, precisam nos enriquecer, precisamos ir de encontro a esse preconceito que existe de que um fala certo, outro fala errado, outro fala melhor que o outro. A linguagem é construção, eu entendo dessa forma. É, Não sei se respondi. perfeito. Você falou de preconceito. Eu me lembrei agora de dois livros do professor Marcos Banho, né, A Língua de Eulália e o Preconceito Linguístico, que ele justamente desmistifica essa ideia de que existe o certo, existe o errado, existem várias maneiras de se comunicar Uhum. e, acima de tudo, existem várias situações, várias épocas, vários lugares, e aí a gente tem as variantes situacionais, regionais, as Sim. variantes temporais, e tudo isso compõe a língua de uma forma bonita, de uma forma a mostrar para a gente que existe, de fato, várias maneiras de nos comunicarmos sem a necessidade de a gente apontar dedo e dizer que isso é certo, isso é errado. Inclusive, um erro frequente que se comete, né, Marla, é achar que a gramática normativa funciona mais para a escrita e a linguagem oral é mais coloquial. Muitas vezes Uhum. a gente também é coloquial na escrita, né? Em mensagens de WhatsApp, por exemplo, nas Sim. mensagens no Instagram, num bilhete que a gente vai deixar. Então é muito, muito legal você trazer esse apontamento. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir mais música nordestina para passar esse bloco. Vai sim, eu não poderia deixar de fora, né, o rei do Nordeste, e nem a música dele, que é o Danado de Bom, né, Glauco? Tá danado de bom, tá danado de bom, meu compadre. Ah, É meu Deus do engraçado que céu. ele traz nessa música, né, vários instrumentos que compõem o forró, né? Tá observando os instrumentos que ele traz e do que acontece, esse burburinho todo que acontece dentro de um forró. Então a música é essa. É isso aí, danado de bom. Daqui a pouco a gente volta com mais programa Alternativa A, com mais Marla Moreira. Não sai daí, não se aveste, não. Até daqui a pouco.